Na luta livre profissional, existem alguns lutadores que os fãs já esperam ver fracassar em algum momento, seja por problemas de comportamento, falta de profissionalismo ou personagens com prazos de validade muito curto. Certos nomes parecem destinados a, eventualmente, perder espaço e desaparecer de todo o topo da indústria. Mas nem todas as quedas acontecem de uma forma previsível. Às vezes, lutadores que pareciam absolutamente intocáveis acabam sofrendo uma queda impressionante e totalmente inesperada. São casos de nomes que estavam no auge da popularidade, conquistando títulos, recebendo grandes reações do público e parecendo preparados para dominar a luta livre por muitos anos, até que tudo mudou drasticamente. E em algumas situações, os problemas pessoais acabaram destruindo carreiras promissoras. Em outras, decisões criativas ruins, lesões, polêmicas nos bastidores ou até mudanças na indústria fizeram certos lutadores perderem completamente o seu momentum. E normalmente não existe apenas um motivo isolado. Quedas desse tipo costumam acontecer por uma combinação de fatores que lentamente tiram alguém do topo até que, de repente, aquele lutador parecia impossível de falhar, já não possui mais o mesmo status, relevância ou apoio. O mais chocante nesses casos é justamente o contraste, ver alguém sair do topo absoluto da indústria para uma posição irrelevante, ou até desaparecer completamente, nunca é algo que os fãs querem ver acontecer. Mas ao longo da história da luta livre, isso infelizmente aconteceu muitas vezes do que muita gente imagina. Número 10, Ryback. Hoje em dia, Ryback acabou virando motivo de piada para muitos fãs da luta livre por causa de suas declarações polêmicas e comentários exagerados nas redes sociais. Mas olhando para o que ele chegou a ser dentro da WWE, é realmente surpreendente ver como a sua carreira terminou. Durante o auge do seu push, a WWE colocou toda a força possível atrás do The Big Guy. Ryback foi apresentado como uma máquina imparável, destruindo adversários rapidamente e acumulando vitórias em sequência, enquanto o público enlouquecia com os gritos de "Feed Me More". E o mais importante, acabou funcionando, e ele ficou extremamente popular em um período muito curto. As arenas reagiam fortemente às suas entradas, os seus produtos vendiam muito bem, e muitos fãs realmente acreditavam que Ryback seria um futuro campeão mundial na WWE. Naquele momento, parecia apenas questão de tempo até ele alcançar o topo definitivo da empresa. Só que as coisas começaram a desandar rapidamente. Apesar da popularidade, Ryback nunca conseguiu manter o mesmo nível de momentum após as suas primeiras derrotas importantes. Além disso, críticas envolvendo seu desempenho dentro do ringue, problemas criativos e conflitos nos bastidores começaram a prejudicar cada vez mais a sua posição. Com o tempo, ele conseguiu sair completamente do cenário principal da WWE. E o contraste entre passado e presente acabou ficando enorme. Um lutador que parecia destinado ao estrelato máximo acabou se afastando da luta livre profissional e passando a chamar mais atenção por comentários controversos na internet do que por qualquer conquista dentro do ringue. Por isso, Ryback continuou sendo um dos exemplos mais inesperados de alguém que parecia pronto para se tornar uma das maiores estrelas da WWE, mas acabou caindo drasticamente de posição poucos anos depois. Número 9, Hulk Hogan. Durante décadas, Hulk Hogan foi praticamente sinônimo de luta livre profissional, como o principal rosto da WWE nos anos 80 e uma das maiores estrelas da história da cultura pop esportiva. Hogan alcançou um nível de fama que poucos lutadores conseguiram sequer se aproximar. Milhões de fãs ao redor do mundo enxergavam Hulk Hogan como um verdadeiro herói. Seu carisma, as promos energéticas e a Hulkamania ajudaram a transformar a WWE em um fenômeno global. Por muito tempo, parecia impossível imaginar que a sua reputação pudesse ser seriamente abalada. Mas tudo mudou drasticamente quando veio à tona um áudio vazado em que Hulk Hogan fazia comentários racistas. A repercussão foi gigantesca. O caso chocou o mundo da luta livre e mudou completamente a maneira como muitos fãs passaram a enxergá-lo. A WWE rapidamente se distanciou dele naquele período, removendo referências a seu nome e até retirando temporariamente o seu Hall da Fama. E mesmo que Hulk Hogan eventualmente tenha retornado à empresa antes da sua morte, sua imagem nunca mais foi a mesma, e talvez seja a maior prova da sua queda, porque apesar
apesar de ainda ser uma grande lenda da luta livre profissional e continuar envolvido em projetos fora dos ringues, Hogan perdeu algo muito importante: a admiração incondicional de grande parte do público. E, infelizmente, muitas pessoas enxergaram Hulk Hogan de uma forma completamente diferente da imagem heróica que marcou gerações durante a sua era da Hulkamania. E para inúmeros fãs, a percepção sobre sua verdadeira personalidade acabou manchando permanentemente o seu legado. Número 8. Chyna. Por muito tempo, Chyna foi uma das figuras mais importantes e revolucionárias da história da luta livre profissional. Em uma época em que mulheres raramente recebiam destaque sério dentro da WWE, ela conseguiu quebrar completamente os padrões da indústria. Como integrante fundamental do DX, Chyna era apresentada apenas como uma manager ou uma personagem secundária. Ela lutava contra homens, participava de grandes rivalidades e até era tratada como uma verdadeira estrela. Seu visual, presença e carisma fizeram dela uma das pessoas mais populares de toda a WWE durante o auge da Attitude Era. Por isso, ver a sua queda anos depois acabou sendo algo extremamente chocante para muitos fãs. Quando estava no topo da indústria, poucas pessoas imaginavam que a sua vida tomaria um rumo tão difícil. Após deixar a WWE, Chyna começou a enfrentar vários problemas, tanto profissionais quanto pessoais. Sua relação complicada com a empresa, dificuldades emocionais e diferentes controvérsias acabaram afastando ainda mais a ex-estrela do mundo da luta livre. E com o passar dos anos, muitos fãs passaram a acompanhar sua trajetória com tristeza, principalmente por lembrar do enorme impacto e sucesso que ela havia alcançado anteriormente. O contraste entre a estrela dominante do DX e os problemas que ela enfrentou depois acabou tornando sua história ainda mais dolorosa. E justamente por tudo que representou para a luta livre feminina e para a WWE, a queda de Chyna continua sendo uma das mais inesperadas e tristes da história da indústria. Número 7. Alberto Del Rio. Poucos lutadores receberam um push tão rápido e agressivo quanto o de Alberto Del Rio no seu início na WWE. Desde a sua estreia, a empresa deixou claro que via nele um futuro grande heel da companhia, com o personagem do aristocrata arrogante, entradas luxuosas e uma forte presença no microfone. Del Rio rapidamente acumulou conquistas importantes. Em pouco tempo, ele venceu o Royal Rumble, conquistou o Money in the Bank e chegou ao topo da empresa como campeão mundial. Naquele momento, parecia que a WWE havia encontrado mais um grande nome para liderar a companhia nos anos seguintes, mas sua queda depois da WWE acabou sendo enorme, e diferente de outros casos, grande parte disso aconteceu por causa de problemas fora dos ringues. O relacionamento extremamente conturbado entre Del Rio e Paige acabou se tornando alvo constante de polêmicas públicas, discussões e manchetes negativas. A situação chamou muito atenção no mundo da luta livre e prejudicou fortemente a sua imagem perante aos fãs. Além disso, diversas atitudes e comportamentos posteriores de Del Rio acabaram piorando ainda mais a sua reputação. Ao longo do tempo, ele passou a se envolver em diferentes controvérsias, que afastaram ainda mais os promotores e parte do público. E o contraste com o início da sua carreira na WWE ficou impressionante. Um lutador que parecia destinado a permanecer por muitos anos no topo da indústria acabou perdendo grande parte da sua relevância e espaço dentro da luta livre. Hoje, Del Rio é alguém que raramente recebe destaque importante ou grandes oportunidades, algo que seria difícil de imaginar durante o auge do seu push na WWE. Número 6. Tessa Blanchard. Assim como aconteceu com Alberto Del Rio, a queda de Tessa Blanchard teve muito mais relações com problemas fora dos ringues do que com a sua habilidade como lutadora. Isso acabou chocando muita gente. Na época do seu auge, Tessa era vista como uma das maiores estrelas em ascensão de toda a luta livre profissional. Seu trabalho dentro do ringue era extremamente elogiado. Ela tinha carisma, intensidade e entregava grandes performances constantemente. Por isso, muitos acreditavam que uma disputa entre AEW e WWE para contratá-la era apenas questão de tempo. Ela parecia destinada ao topo absoluto da indústria. Mas então, começaram a surgir diversos relatos negativos envolvendo seu comportamento nos bastidores. Vários lutadores passaram a comentar sobre problemas de convivência e atitudes consideradas difíceis dentro do backstage. E a situação piorou drasticamente quando surgiram acusações de comentários racistas feitos por Blanchard. E é claro, a repercussão foi enorme. Mesmo continuando talentosa dentro do ringue, sua reputação acabou sendo fortemente prejudicada. Com o tempo, muitas empresas passaram a enxergar Tessa Blanchard
Blanchard como alguém problemática demais para contratar, independentemente do seu talento. Isso mudou completamente o rumo da sua carreira, e o mais surpreendente é justamente que a sua queda aconteceu em um momento em que parecia inevitável que ela se tornasse uma das maiores estrelas femininas da luta livre. Ao invés disso, Tessa Blanchard acabou se tornando um dos exemplos mais conhecidos de como problemas fora dos rings podem destruir completamente o momentum de uma carreira promissora. Número 5, Rick Steiner. Rick Steiner construiu uma carreira lendária dentro da luta livre, graças ao enorme sucesso que teve ao lado do seu irmão Scott Steiner, formando uma das duplas mais icônicas da luta livre profissional. Durante décadas, Rick Steiner foi lembrado com respeito por sua intensidade dentro do ringue, carisma e pelas contribuições da famosa tag team Steiner Brothers. E nos últimos anos, ele voltou a ganhar relevância graças à ascensão do seu filho Bron Breakker, com Bron se tornando uma das estrelas mais promissoras da WWE. Rick passou novamente a aparecer ligado à empresa, participando de eventos e recebendo destaque como uma lenda da indústria. Isso incluía sua introdução ao Hall da Fama da WWE ao lado de Scott Steiner. Parecia que Rick Steiner encerraria sua carreira pública sendo lembrado apenas de maneira positiva. Mas tudo mudou após um incidente envolvendo Giselle Shawn durante uma convenção de luta livre. Alguns comentários preconceituosos feitos por Rick Steiner rapidamente repercutiram negativamente dentro da indústria e nas redes sociais. A situação gerou forte reação dos fãs e lutadores, trazendo seu nome de volta às manchetes, mas agora era de uma forma negativa. E o mais surpreendente é que poucas pessoas esperavam ver Rick Steiner se envolver em uma controvérsia desse tipo naquele estágio da sua carreira, especialmente em um momento em que sua imagem estava sendo valorizada novamente graças ao sucesso de Bron Breakker. Mas, no fim das contas, as próprias atitudes de Rick Steiner acabaram prejudicando a sua reputação e manchando parte do respeito que havia construído ao longo dos anos dentro da luta livre profissional. Número 4, Ted DiBiase Jr. Quando a WWE criou o Legacy ao lado de Randy Orton e Cody Rhodes, muita gente enxergava Ted DiBiase Jr. como uma das futuras grandes estrelas da luta livre. Filho do lendário Ted DiBiase, ele parecia ter os mesmos elementos necessários para alcançar o topo da WWE. Tinha boa presença, habilidade no microfone, visual de estrela e qualidade suficiente dentro do ringue para crescer rapidamente. Naquela época, era comum ouvir fãs e analistas dizendo que Ted DiBiase Jr. poderia se tornar um grande nome na luta livre nos anos seguintes. Só que sua carreira tomou um rumo completamente diferente do esperado. Ao invés de continuar crescendo na WWE ou na luta livre profissional, Ted DiBiase acabou se afastando totalmente dos ringues. E com o passar do tempo, ele praticamente desapareceu da indústria. Mas o que realmente chocou muitas pessoas foi o que aconteceu depois. DiBiase Jr. acabou se envolvendo em um caso grave de fraude eletrônica relacionado a desvio de verbas públicas nos Estados Unidos. A situação se tornou extremamente séria devido às acusações envolvendo milhões de dólares e possíveis consequências criminais severas. Por conta disso, ele passou a enfrentar problemas legais que poderiam inclusive resultar na sua prisão. E é justamente por lembrar do enorme potencial que ele parecia ter durante a sua época no Legacy, a queda de Ted DiBiase Jr. acabou se tornando uma das mais inesperadas e chocantes envolvendo ex-estrelas da WWE. Número 3, Damien Sandow. Houve um momento em que Damien Sandow parecia destinado a se tornar uma estrela importante na WWE. Com seu personagem arrogante e intelectual, promos diferenciadas e um ótimo timing para o entretenimento, Sandow rapidamente conseguiu se destacar no elenco. E o mais importante era sua capacidade de fazer praticamente qualquer gimmick funcionar, mesmo quando recebia ideias consideradas absurdas ou limitadas criativamente. Ele conseguia arrancar reações do público graças ao seu carisma e dedicação ao personagem. O auge da sua ascensão aconteceu quando Sandow venceu o Money in the Bank. Naquele momento, muitos fãs acreditavam que ele estava a caminho do Main Event e de um possível reinado como campeão mundial. Parecia apenas questão de tempo até ele alcançar um espaço ainda maior dentro da empresa. Mas as coisas começaram a mudar rapidamente. Mesmo continuando popular e entregando bons trabalhos em diferentes papéis, a WWE nunca pareceu totalmente comprometida em transformá-lo em uma estrela de topo.
Ainda assim, Damien Sandow encontrou outra maneira de ficar extremamente popular, com o personagem de Mizdown. Ao lado de The Miz, ele acabou virando um dos atos mais divertidos e queridos da programação da WWE, muitas vezes roubando completamente a atenção do público, só que nem isso foi suficiente para garantir estabilidade ao longo prazo. A empresa eventualmente passou a enxergá-lo como alguém indispensável e Damien Sandow acabou sendo liberado da empresa. Depois disso, ele trabalhou em empresas como a TNA e a NWA, tentando reconstruir a sua carreira. Porém, apesar de continuar sendo um performer talentoso, ele nunca conseguiu recuperar o mesmo nível de popularidade, momentum e conexão que teve durante o seu auge na WWE. E justamente por parecer alguém capaz de transformar qualquer personagem em um sucesso, sua queda acabou surpreendendo muitos fãs da luta livre. Número 2, Mr. Kennedy. Poucos lutadores representam tão bem a ideia de potencial desperdiçado quanto o Mr. Kennedy. Durante o seu auge na WWE, ele era visto como alguém destinado ao topo da indústria. Seu carisma era enorme, suas promos se destacavam facilmente, e a sua entrada anunciando seu próprio nome se tornou uma das coisas mais marcantes daquela época. Mr. Kennedy parecia ter absolutamente tudo para virar um campeão mundial no futuro, e a WWE claramente enxergava isso também nele. A maior prova foi quando ele venceu o Money in the Bank, algo normalmente reservado para talentos que a empresa pretende transformar em uma estrela de main events. Só que a carreira de Mr. Kennedy acabou desmoronando por causa de uma combinação de azar, problemas físicos e a situação nos bastidores. Tudo começou quando ele sofreu uma lesão que fez a WWE acreditar que ele ficaria afastado por muito tempo, e com medo de perder os planos criativos envolvendo a maleta, a empresa rapidamente decidiu tirá-la dele. E o problema é que pouco tempo depois descobriram que a lesão não era tão grave quanto imaginavam, ou seja, Mr. Kennedy provavelmente poderia ter continuado com Push normalmente, mas o estrago já foi feito, e infelizmente essa não seria a única situação complicada da sua carreira. Mais tarde, o problema dentro do ringue envolvendo Randy Orton acabou prejudicando ainda mais sua posição internamente. Relatos indicam que Randy Orton teria ficado irritado com o movimento aplicado por Mr. Kennedy durante a luta, algo que teria aumentado ainda mais a pressão sobre ele nos bastidores. Pouco tempo depois, Mr. Kennedy acabou sendo demitido da WWE. Foi uma queda gigantesca para alguém que pouco tempo antes parecia um futuro campeão mundial. E depois disso, Kennedy ainda tentou reconstruir a sua carreira na TNA. Embora tenha tido alguns bons momentos, nunca conseguiu recuperar o mesmo momentum, relevância ou expectativa que possuía durante a sua passagem pela WWE. E é justamente por parecer tão próximo do estrelato máximo, a trajetória de Mr. Kennedy continua sendo uma das maiores histórias do que poderia ter sido na luta livre profissional. Número 1, Alex Riley. Durante um período na WWE, Alex Riley parecia alguém com um futuro extremamente promissor dentro da empresa. Ele tinha visual de estrela, boa presença, carisma e vinha aparecendo constantemente em uma posição de destaque ao lado de The Miz, durante o reinado de The Miz como campeão da WWE. Naquele momento, Riley estava em evidência semanalmente na programação principal e muitos fãs acreditavam que era apenas questão de tempo até ele explodir como babyface. E a WWE realmente parecia caminhar nessa direção. Quando Riley finalmente se voltou contra The Miz, o público reagiu muito bem, as reações eram positivas, ele começou a ganhar momentum e parecia pronto para receber um push importante. Só que de repente, tudo praticamente mudou. Assim como aconteceu com Mr. Kennedy, bastidores e política interna acabaram tendo um enorme impacto na sua trajetória. Diversos relatos apontam que Riley teria tido problemas com John Cena nos bastidores. E considerando a enorme influência que Cena possuía dentro da WWE naquela época, muita gente acreditava que isso acabou prejudicando drasticamente o futuro de Riley na empresa. O resultado foi uma queda repentina de posição. Aquele push promissor simplesmente desapareceu e posteriormente Riley foi enviado para o NXT em uma tentativa de reconstruir o seu personagem e salvar a sua carreira, mas nada realmente voltou a funcionar da mesma forma. Com o tempo, ele acabou deixando a WWE e passou anos completamente afastado da luta livre profissional. Por isso, Alex Riley continua sendo lembrado como um dos casos mais curiosos de alguém que parecia prestes a alcançar algo grande, até que problemas nos bastidores mudaram completamente o rumo da sua carreira. Mas então, galera, agora nós chegamos no final do nosso vídeo. Então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comenta aí embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!